Você pode não estar tão seguro com a sua estabilidade. Pois é, pode ser que você tenha sofrido um acidente de trabalho, mas mesmo assim você ainda pode ser demitido. Vem entender um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, é preciso entender quando é que você tem direito à estabilidade. Bom, basicamente, você precisa sofrer um acidente de trabalho grave o suficiente para te afastar por mais de 15 dias, ou seja, você acaba entrando no INSS, como é comum de se falar entre outros trabalhadores. E nesse caso, você então recebe o auxílio-doença acidentário. Pois bem, você então se afastou por mais de 15 dias e recebeu o auxílio-doença acidentário. Nesse caso, ao retornar do seu afastamento do INSS, você tem direito a 12 meses de estabilidade, que nesse caso, em regra, você não pode ser demitido do seu emprego. Mas como toda regra tem a sua exceção, pois bem, muitas vezes acontece da empresa demitir o empregado que está nessa situação. Por exemplo, imagina o Elton. O Elton trabalhava fazendo montagem de andaime. Ele levantava, carregava os tubos, né, para fazer a montagem, tudo no ombro, tubos pesados, e foi prejudicando ali a sua coluna. Ou seja, ele adquiriu uma doença ocupacional comparado aí com um acidente de trabalho. E ele, ao se afastar, voltou, a empresa simplesmente demitiu ele. Demitiu, pagou as verbas, tudo certinho, porém, ele sabia que ele tinha esse direito à estabilidade, foi atrás e conseguiu, então, receber os seus direitos referente à estabilidade. E o que acontece? Então, quando nessa situação, você tem duas opções. Ou fazer igual o Elton, né? Ou receber a indenização equivalente a esse período de estabilidade, ou exigir a reintegração no emprego. O mesmo caso foi da Érica, que estava indo trabalhar, se acidentou, estava indo de moto, sofreu um acidente de trânsito no percurso entre a casa dela e o trabalho. Nesse caso, é também considerado acidente de trabalho, é o chamado acidente de trajeto. E nesse caso, ela também tem direito à estabilidade, porque nesse caso ela ficou afastada aí por 50 dias. Ao retornar, começava então a estabilidade no emprego dela. Só que nesse caso, como você pôde notar, a empresa não poderia demitir. Então, se você exigir e guardar todas as provas necessárias, ou seja, o seu CAT, né, o comunicado de acidente de trabalho, os exames médicos decorrentes desse acidente, a carta do INSS para comprovar que você recebeu esse benefício previdenciário, o auxílio doença acidentário, ou seja, juntando todas as provas necessárias, você consegue comprovar que você tem direito então a essa estabilidade e pedir na justiça ou pedir a reintegração. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Roberto, ele trabalhou na empresa, ele sofreu um acidente ali, ele teve a amputação de um dedo da sua mão esquerda, ficou aí alguns dias afastado, alguns meses na verdade. Ao retornar, a empresa então aplicou justa causa. Nesse caso, a justa causa, o Roberto entendeu que era injusta. Foi procurar saber, procurou um especialista trabalhista e realmente viu que não tinha motivo para essa justa causa. Por quê? Ele entregou alguns atestados depois que ele retornou e a empresa simplesmente ignorou esses atestados. Por sorte, ele fez como que eu sempre digo aqui nesse canal, guardou cópia ou foto dos atestados que ele entregou. E nesse caso, ele também enviou no WhatsApp da empresa, ou seja, ele comprovou que ele entregou os atestados e a empresa simplesmente ignorou e aplicou a demissão aí por dissídia. Nesse caso, a justa causa, a empresa ela pode aplicar num empregado que está em estabilidade, ou seja, a estabilidade não é uma proteção absoluta, onde o empregado pode fazer o que bem quiser que está sem risco nenhum. Não, qualquer estabilidade no emprego é permitida a demissão por justa causa, desde que exista um motivo para isso, uma falta grave para isso. No caso do Roberto, não houve. Ele justificou a ausência dele e a empresa simplesmente ignorou. Nesse caso, é possível reverter assim como o Roberto fez. Mas, como você deve ter percebido, sim, é possível demitir, é possível que você esteja em instabilidade no seu emprego e mesmo assim seja demitido. Só que por justa causa. Fora isso, a empresa não pode te demitir. Para ter uma demissão por justa causa, tem que ter um motivo relevante, não é qualquer motivo. Do mesmo modo, se você quiser sair da empresa, você pode sair da empresa mesmo estando no período de estabilidade? Pode, mas a empresa não pode contribuir para que isso aconteça. Ou seja, a empresa não pode criar situações em que faça você querer sair da empresa, ficar te perseguindo, com metas abusivas, cobranças excessivas, humilhações em público, enfim, nada que faça você querer sair desse emprego, a não ser que seja por um motivo pessoal, um motivo
seu realmente, tá? A empresa não pode ter contribuição nesse seu pedido de demissão. Nem muito menos ficar falando, não está contente, pede demissão, nada disso. Esquece. Tá? Então, assim, para ter direito à estabilidade, você precisa se afastar por mais de 15 dias e receber o auxílio doença acidentário. A empresa pode demitir você, só que só por justa causa durante esse período. Sem justa causa, esquece. E vale como acidente de trabalho, não só o acidente que acontece dentro da empresa, como aquele que ocorre também no trajeto da sua casa para o trabalho e do seu trabalho para casa. Se acidentou jogando bola, se acidentou em casa, não tem direito à estabilidade. Aplicou uma justa causa, você considera injusta, é possível reverter e você ter direito à estabilidade ou à reintegração no seu emprego. E sim, é possível você pedir demissão caso você queira, mesmo estando no seu período de estabilidade. Não sai desse canal sem antes se inscrever. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu deixo esse outro vídeo aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.